Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, usufruindo da paz que excede todo entendimento. Se você já está aqui nesse canal faz algum tempo, ou se você chegou agora e ainda é novo, eu te peço aquelas ajudas de sempre, se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha. Todas essas ações ajudam a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas, e a gente vai conseguir propagar o evangelho dessa forma, amém? Bom, dito isso, eu já quero entrar no tema do vídeo, sem mais enrolação. Hoje eu quero falar sobre amor. O amor é um tema bem complexo de se definir. Eu acho que se alguém me perguntasse, Glaucio, como você definiria o amor? Eu diria que ele é um sentimento abstrato que dá sentido a todas as coisas da vida. O apóstolo Paulo ele defende de uma forma muito bonita e poética o amor em uma de suas cartas aos Coríntios, né? E ele fala que se nós tivéssemos todas as coisas, basicamente é isso que ele está dizendo, eu estou parafraseando, é claro. Estou sendo bem mais singelo do que o que ele foi naquela carta. Basicamente o que ele diz é que se nós tivéssemos todas as coisas sem o amor, nada nós seríamos. Então, o amor para mim ele é esse sentimento, é um sentimento impalpável, é um sentimento que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue ver, que ele não tem cheiro, mas ele está aqui, ele existe, ele é abstrato e ele permeia toda a nossa vida e eu acho que todos nós buscamos não só ser amado, mas também buscamos amar alguma coisa. E eu quero falar sobre esse assunto porque me veio uma ideia enquanto eu estava dormindo. É engraçado porque às vezes Deus me acorda com umas ideias muito loucas na cabeça. E algumas delas eu dou vazão porque elas fazem muito sentido, elas são ideias até meio filosóficas assim, com perguntas bem reflexivas. E eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu disse que talvez eu traria assuntos mais profundos aqui para esse canal e esse é um desses assuntos. Inclusive, se você gosta de assuntos assim, mais complexos, mais reflexivos, deixa aí nos comentários que a gente vai trocar bastante ideia, vai devagar um pouco e quem sabe a gente não consegue chegar numa definição do que seja amor, né? Que tipo de amor que eu quero falar? Bom, eu quero falar de todos os amores, né? Porque eu acho que nós, como seres humanos, a gente carece de uma necessidade. E essa necessidade é não só de ser amado, mas também de amar. Né? Deus colocou isso dentro de nós, ele colocou isso como uma característica dele dentro de nós. Aliás, quando a Bíblia está dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, eu não imagino que Deus seja um homem assim de carne e osso como nós, embora ele tenha mandado Jesus se fazer carne, né? Para habitar no nosso meio, a gente sabe que isso foi um propósito específico, mas a própria palavra diz que Deus é espírito, então Deus não tem. Eu não acredito nessa fisiologia, eu não acredito nessa biologia de Deus como a nossa. Eu acho que Deus não está limitado a um corpo, ele não está contido a uma matéria. Eu acho que Deus ele transcende isso. Então o que a palavra está querendo dizer quando ela fala que nós somos imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus colocou em nós atributos dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós carregamos atributos de Deus. E esses atributos são atributos de caráter, são atributos de valor, são atributos de habilidades, de talentos e coisas nesse sentido. Eu acho que é muito mais nesse campo abstrato do que de fato num campo tácito, no campo material, sabe? Eu acho que uma das digitais mais fortes de Deus em nós é justamente essa nossa capacidade de não só perceber o amor, de receber o amor, mas também a nossa capacidade de amar. Eu sei que você talvez fique pensando aí do outro lado, Glaucio, isso é meio antagônico, porque quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para como a sociedade está se desenvolvendo, a gente tem visto que o amor tem se esfriado. E sim, de fato, a gente vê muita maldade acontecendo, mas o fato de que existe o mal não significa que não exista o bem. O fato de que exista o ódio não significa que não exista o amor. Eu acho que eles são muito mais próximos do que o que a gente pode imaginar. Por exemplo, eu não acho que um ódio extremo ele seja simplesmente um ódio extremo. Eu acho que um ódio extremo ele é sempre uma necessidade de um amor que não foi entendido ou que não foi correspondido da forma correta. Isso é muito mais psicológico ou neurocientífico do que a gente possa imaginar. A gente não está entrando aqui muito no campo espiritual da coisa e mais no campo natural. Mas é óbvio que espiritualmente falando, a gente tem a incidência do pecado e a gente tem a influência do maligno sobre as nossas vidas dia após dia, tentando contra a nossa vida e inclusive tentando fazer com que nós não amemos e nem que sejamos amados. Inclusive uma das formas que ele faz com que a gente não ame é justamente fazendo com que a gente não seja amado, que a gente tenha raiva, que a gente tenha aversão, que o amor seja um sentimento antagônico dentro do nosso coração, que a gente cultive muito mais o ódio, cultive muito mais a raiva, cultive muito mais sentimentos egoístas do que de fato sentimentos genuínos, sentimentos amorosos, sentimentos de compassividade pelo próximo. Então, hoje eu quero falar do amor dessa perspectiva. Como que a gente pode sentir amor? Como que a gente deve entender o amor e qual é a perspectiva do amor? Olhando talvez com os olhos de Deus. É óbvio que aqui eu vou ser muito simplista naquilo que eu vou defender, porque a gente não consegue imaginar como é o amor para aquele que é o próprio amor.
que é Deus, né. Deus, ele não sente amor, ele é o próprio amor. Então eu quero começar pelo começo, né. Eu falei para vocês que Deus me acordou nessa noite com um pensamento filosófico. E esse pensamento ele foi meio longe, assim, eu fui fazendo alguns questionamentos, à medida que eu fui fazendo esses questionamentos, algumas respostas foram vindo à minha cabeça. Eu assisti uma série esse final de semana, e essa série ela me marcou demais, não é uma série cristã, é uma série secular, eu não vou falar muito sobre ela aqui, porque eu vou gravar um outro vídeo sobre uma coisa mais profunda que eu vi nessa série, mas é uma série que ela traz bastantes reflexões, assim, sobre como nós enxergamos a vida, sobre como nós lidamos com as coisas, sobre como a nossa cabeça funciona e como a nossa infância pode influenciar no nosso futuro, né, pode influenciar na nossa vida adulta. Então ela traz reflexões bastante profundas, assim, ao mesmo passo que ela também tenta trazer um pouquinho de comédia. Então é uma série meio engraçada, mas ao mesmo tempo muito reflexiva e dramática, né, ela traz pontos, assim, muito sensíveis. E um desses pontos, né, em uma dessas conversas que esses 2 protagonistas estão tendo no filme, eles trouxeram uma informação, assim, que eu fiquei pensando bastante. Eu confesso pra vocês que eu não fui me aprofundar muito sobre, mas eu fiquei pensando que fazia um certo sentido. E eles estavam falando sobre o amor e sobre como um bebê recém-nascido, encara o amor. Se de fato o bebê sente amor pelos pais, pelas pessoas ali que eles estão entendendo, que estão criando eles, ou se o bebê ele não tem esse sentimento mais como uma troca, como se fosse uma barganha, né. Ele precisa ter necessidades atendidas, ou seja, ele precisa que alguém limpe ele precisa que alguém alimente ele precisa que alguém cuide dele, porque ele não consegue fazer nada disso. Ele não tem mobilidade, ele não tem independência, ele precisa dos pais para tudo, né. E os pais são aqueles que suprem essas necessidades. E esse bebê, quando ele é muito novinho, ele vai descobrindo aos poucos como que ele consegue ter essas necessidades atendidas, né. Então o bebê ele vai reclamar, ele vai resmungar, ele vai chorar. E é engraçado que eu não sou pai ainda, né, mas eu conheço alguns amigos que são pais ou que são mães e eles sabem distinguir o tipo de choro do bebê, né. Se ele chora de um jeito é porque ele tá com fome, se ele chora de outra é porque ele tá sujo, se ele chora de outra é porque ele tá querendo água. E eu falo: "Nossa, como é que vocês conseguem ter essa percepção?", sabe, parece que é meio que um superpoder, assim. Mas é engraçado não só como os pais percebem isso, mas como o bebê consegue desenvolver esse tipo de linguagem, né, que é uma linguagem verbal, mas não verbal, né, não é uma linguagem clara, não é uma linguagem direta. Mas ele entende que toda vez que ele chora, ele tem uma necessidade suprida, então se ele está sentindo uma dor, se ele tem que ter a fralda trocada, se ele tem que ser alimentado, se ele tem que tomar água, ele vai chorar de um jeito específico, ele vai resmungar de um jeito específico, e aquela necessidade vai ser atendida. E a bola que estava sendo levantada nesse diálogo dessa série é que, na verdade, os bebês eles não amam seus pais. Eles só têm um amor de conveniência. O que que seria esse amor de conveniência? Eles sabem que esses adultos estão ali para suprir a necessidade deles. O que, na verdade, eles sentem pelos pais ou por aqueles adultos que eles não têm nem a consciência ainda de que são pais e mãe e etc. Eles não têm esse vínculo ainda afetivo pelo fato de faltar consciência e entendimento. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas não é uma coisa intrínseca, sabe, não é uma coisa genuína, não é uma coisa natural, isso vai sendo construído, né. Então esse amor na cabeça do bebê, na verdade, é uma necessidade que precisa ser atendida, então é como se fosse um relacionamento de conveniência. Eu preciso que uma necessidade seja atendida e eu tenho essas pessoas aqui para atender essa necessidade. Quando eu parei para pensar nesse pressuposto, isso me trouxe uma revelação muito forte em Deus. Porque, cara, muitas das vezes a gente sabe, a gente tem a consciência, a gente lê na Bíblia que nós somos profundamente amados por Deus. Paulo, em uma das suas cartas aos Romanos, ele vai defender que o amor de Deus por nós é um amor incondicional, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem principado, nem presente, nem porvir, nem anjo, nem demônio. Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente tem várias, irmãos, várias passagens bíblicas que mostram o amor de Deus para com seus filhos. E a gente acaba criando essa consciência e acreditando nisso, de que de fato nós somos amados por Deus. Só que aí entra a questão da reciprocidade. Nós amamos a Deus de volta como deveríamos amar? E às vezes eu sinto, inclusive, Deus me perguntando aquela mesma pergunta que ele fez para Pedro na praia quando ele vai restaurá-lo depois de ser ressurreto. Pedro, tu me amas? Sabe, é como se Deus o tempo todo estivesse me perguntando isso, Cláudio, tu me amas? E isso é muito interessante, porque muitas das vezes eu respondia que sim, mas hoje eu tenho tido uma consciência diferente sobre essa resposta. E o que eu costumo dizer para Deus agora é, eu acho que eu ainda não te amo como eu deveria. Porque até para nós amarmos a Deus, nós precisamos dele.
Nós precisamos que Ele nos atraia para esse amor, nós precisamos que Ele nos faça entender que amor é esse. E aonde que eu quero chegar com esse ponto, fazendo essa comparação entre os bebês e o nosso amor para com Deus? É que assim como os bebês, eles precisam de um tempo de construção de consciência para que eles tenham o entendimento de que nem sempre aqueles adultos vão atender às suas expectativas da forma que ele esperava. Nem sempre aqueles adultos vão atender os seus anseios e as suas idealizações da forma que ele esperava. Então, quando é que o bebê vai de fato ter essa consciência do que é amor e de que ele ama os seus pais? É quando o seu entendimento vai evoluindo, é quando esse bebê vai crescendo, é quando esse bebê vai conseguindo entender mais como funciona a vida, ou seja, é quando esse bebê amadurece. E aqui está uma palavra-chave para essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje: o amadurecimento. O amor verdadeiro, o amor genuíno, ele está intimamente ligado com o nosso amadurecimento. A gente precisa amadurecer para entender e entender para conseguir amar. Sem amadurecimento e sem entendimento, a gente não consegue compreender o que é o amor. E se a gente não compreende o que é o amor de verdade, a gente não consegue amar. Na verdade, a gente acha que está amando, a gente acha que está vivendo algo que parece amor, mas na verdade não é. Então é por isso que o tempo inteiro Deus está querendo construir em nós um amadurecimento, um crescimento, um avanço, algo que nos faça compreender o amor dele por nós e nos faça corresponder a esse amor da forma correta. É quando a gente entende que nem sempre Deus vai suprir as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos anseios da forma que a gente queria que fosse. Mas ainda assim nós escolhemos. E essa palavra aqui é uma palavra-chave: escolha. Nós escolhemos amá-lo de qualquer forma, entendendo que tudo aquilo que ele está proporcionando para nós ou não, num tempo que para nós talvez não seja o exato, é o melhor. Aquilo que ele está fazendo é o melhor para nós naquele momento. Então, a exemplo de um pai, de uma mãe com um bebê que às vezes não dá água para o bebê naquele momento em que ele está chorando, é porque talvez o pai e a mãe saibam que aquele bebê já bebeu muita água ao longo do dia e que ele não precisa de mais água. E na verdade a água naquele momento vai fazer mais mal do que bem. E nós com Deus não somos diferentes. Deus sabe por que não entrega determinadas coisas nas nossas mãos, ou sabe por que entrega determinadas coisas nas nossas mãos, porque aquele é o tempo exato. Deus sabe a hora que a gente tem que comer papinha, mas Ele também sabe a hora que a gente tem que comer comida sólida. E é por isso que Ele quer o tempo todo que nós amadureçamos, porque quando a gente amadurece, a gente não amadurece só nas nossas habilidades, no nosso entendimento, nos nossos valores, no caráter, nas filosofias e na nossa cosmovisão. Nós também amadurecemos em imagem e semelhança. E lembra que eu falei lá no início que imagem e semelhança são os atributos de Deus em nós? É isso que ele espera pra gente, que a gente amadureça em imagem e semelhança, que a gente amadureça em atributo, e principalmente no maior atributo, na maior digital que Deus deixou impressa em nós, o amor. Ele quer que nós amadureçamos em amor. Ele não quer que nós só amemos de forma condicional, ou seja, eu só amo se alguém me amar de volta. Não, ele quer que nós amemos independente daquilo que as pessoas façam para nós, independente se nós vamos ter uma retribuição, independente se as pessoas vão ser gratas ou não. Ele quer que nós amemos de forma incondicional, da mesma forma que ele nos ama. Deus não quer que nós sejamos amantes por conveniência, ou seja, eu amo enquanto essa pessoa está suprindo uma necessidade, eu amo enquanto essa pessoa está atendendo os meus anseios, eu amo só se Deus abençoar a minha vida da forma que eu espero que Ele abençoe, eu amo só se Deus atender os meus anseios, as minhas carências, as minhas expectativas, as minhas idealizações. Se Ele realizar os meus sonhos, eu vou amá-lo, mas se Ele não fizer, desculpa, aí eu não vou conseguir amar não. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós amemos de forma genuína. Nós amemos com o mesmo caráter com que Ele ama a nós. É isso que Deus espera de nós. Então, o que Deus me chamou a atenção nesse paralelo entre os bebês e entre nós? É que se a gente ainda não consegue amar a Deus da forma que deveríamos amar, significa que nós ainda não estamos na plenitude do amadurecimento em Deus. E é isso que nós devemos buscar, a plenitude do amadurecimento, porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente conhece, mais a gente entende, e quando a gente entende, a gente vai perceber que o amor não é só um sentimento abstrato e impalpável. O amor é uma escolha, e é uma escolha que devemos fazer todos os dias, independente se vão fazer essa escolha por nós ou não. Nós fomos chamados para isso, não só para entender,
mas também para amar. Mas para amar, a gente precisa entender. Eu sei que é meio paradoxal, eu sei que parece um pouco ilógico, mas se você assistir esse vídeo com carinho, com cuidado, se você tentar perceber a profundidade que tem esse paralelo, você vai entender que Deus está esperando da gente um amadurecimento em amor, que Ele espera que a gente mergulhe dentro dessa realidade e que nós consigamos alcançar esse amor pleno e genuíno que nós só encontramos nele. Agora, que tipo de amor você está falando? Você está falando de um amor de um pai para um filho? Você está falando de um amor romântico? Você está falando do nosso amor com Deus? Eu estou falando de qualquer tipo de amor. Nós fomos chamados para amar. Só que o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que esse amor tem que ser incondicional, esse amor não pode ser conveniente. O único que ama por conveniência é o bebê, porque ele não tem maturidade, ele não tem entendimento, ele não tem consciência das coisas. Agora nós que já crescemos, que já alcançamos uma estatura de varão perfeito, como diz a própria palavra, nós temos que buscar essa maturidade de escolha em amar a Deus todos os dias. E como que nós escolhemos amar a Deus todos os dias? Praticando o que a palavra dele está dizendo. Nós temos que ser cristãos genuínos, não só cristãos de boca, não só cristãos de púlpito, não só cristãos de altar, não só cristãos de domingo ou de quarta-feira que andam com uma Bíblia gigante debaixo do braço para que as pessoas pensem que nós somos cristãos e apontem um dedo para nós e digam lá vai um cristão. Não, nós temos que ser cristãos todos os dias quando acordamos e genuinamente escolhemos a Deus. Olhamos para as realidades, olhamos para a dificuldade, olhamos para o mundo que é injusto e está cheio de injustiça. Olhamos para como tudo é cruel e para como o amor tem se esfriado. Olhamos para como as pessoas têm sido ruins umas com as outras, egoístas, como que as pessoas têm feito as outras de degraus. Olhamos para tudo isso e falamos, cara, ainda em meio a todo esse caos, eu escolho ser como Cristo. Eu escolho ser imagem e semelhança. Eu escolho deixar fluir e emanar de dentro de mim os atributos do meu Pai, da forma que eu fui criado para naturalmente ser. E não para me conformar com esse mundo, não para me conformar com esse século, não para ser o que as pessoas dizem que eu tenho que ser, mas para ser aquilo que Deus disse que eu sou. Então, o amor é a base disso, a escolha do amor é a base disso. Eu escolho a Deus todo dia que eu tenho a decisão de fazer algo ruim ou fazer algo bom, e eu escolho fazer algo bom. Eu escolho a Deus quando eu tenho a capacidade de talvez enganar alguém, eu escolho não enganar. Quando eu tenho a possibilidade de passar um irmão para trás, mas na verdade eu considero ele maior do que eu e eu humilho a mim mesmo e exalto esse irmão. Eu escolho amar a Deus quando eu ajudo o próximo, eu escolho amar a Deus quando eu sou gentil, eu escolho amar a Deus com todas as minhas escolhas que são genuinamente cristãs. E que tipo de amor que eu estou falando, Glaucio? É o filéu? É o eros? É o ágape? Que tipo de amor eu estou falando? Eu estou falando de todos esses amores. Ame. Ame. Ame, não espere que vão te amar de volta. Ame, apenas ame. Seja como Deus é. Seja imagem e semelhança. Seja como Cristo seria. O amor é paciente. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Isso é amor. Ah, Glaucio, mas como que eu faço para amar uma pessoa que me renuncia, uma pessoa que me renega, uma pessoa que me rejeita dia após dia? É só você olhar para Cristo. Como você acha que ele fez para te amar e para me amar de forma incondicional, se a gente só o rejeitou, se a gente só o renegou, se a gente só o renunciou? É para isso que Deus nos chama, para sermos imagem e semelhança, para sermos reflexos dos seus atributos na terra, através das nossas ações, muito mais do que só através das nossas palavras. Querido, palavras o vento leva, atitudes ficam, arrastam. Atitudes são exemplos, são referências. Atitudes são um espelho para a sociedade. Quando as pessoas olham para você, elas olham o caráter de amor de Cristo? Ou elas estão olhando só para um ator, para uma pessoa que finge ser alguém que não é? Então, eu queria trazer essa reflexão para você, que nós possamos crescer em maturidade para alcançarmos o entendimento de que o amor é uma escolha. Eu acho que esse seria o melhor resumo que eu poderia fazer desse vídeo. Crescer em maturidade para alcançar o entendimento de que o amor é uma escolha. E que a gente possa escolher amar todos os dias, não só a Deus, mas aos nossos irmãos. Ainda que eles ainda não tenham essa consciência de que são nossos irmãos. A palavra vai dizer como nós podemos amar a Deus se nós não amamos ao nosso irmão, a quem vemos.
Então que a gente construa esse hábito de escolher amar. Essa foi a palavra de hoje, eu espero que ela tenha feito sentido para você. Se fez, deixa nos comentários. Se você tem algum outro tipo de reflexão, de paralelo, de exemplo, alguma coisa profunda que a gente possa devagar e refletir e tornar essa mensagem talvez um pouco mais rica, não só para mim ou para você, mas para toda essa comunidade que tem se formado nesse canal, eu te convido a deixar nos comentários. Vamos trocar essa ideia que para mim é muito rica e muito importante. Curte, se inscreve se você ainda não for inscrito e lembre-se que todas essas ações te ajudam a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para todas as outras pessoas, e nós vamos alcançar mais ouvidos com essa mensagem e também mais corações. Com isso, nós propagamos o Evangelho e cumprimos a grande comissão. Um beijo no teu coração, espero que Deus te abençoe abundantemente no início dessa semana. E não se esqueça, Jesus é o centro. Tamo junto.